Ouviu, pessoal? Malaquias, isso. Então nós vamos dar aí vamos continuar. Então nós começamos no capítulo 1 e aí estamos no capítulo 1 e vamos dando continuidade a partir do versículo 6 e vamos ler até o versículo 14. Versículo 6 ao 14, capítulo 1 do livro de Malaquias, versículo 6 ao 14, dando continuidade à série de pregações no livro do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 a 14. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus e nos conceda a sua graça, para com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendeis de pau o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, e assim fazeis a oferta. E assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Até aqui, né, e terminamos o capítulo 1, começamos no capítulo 1, aí estamos nele, e agora a partir do versículo 6. Vamos mais uma vez orar, pedindo a graça de Deus para esse momento. Senhor, aqui estou, pela tua graça e misericórdia, pois não sou digno, ó Pai, de ser um oráculo, de ser um pregador e um profeta. Mas, pela mediação de Cristo, pela graça dele, aprove o Senhor usar a mim, ó Deus, aqui, como ministro da tua palavra, para trazer um alimento espiritual ao teu rebanho, uma pequena parcela dela que aqui se reúne nesta noite, Senhor. Pela graça, o Senhor aprove fazer com que esse dia existisse. Pelos teus decretos, esse dia aqui existe, ó Pai. E aqui estamos reunidos como povo da aliança, como povo que serve a Ti, ó Deus. Assim como esse povo aqui, dos dias do profeta Malaquias, o Senhor continua a falar. Fala aos nossos corações, fala a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, na semana passada, irmãos, fazendo aqui uma retrospectiva do que foi dado na pregação passada, né, do que foi tratado para nós nos situarmos, né, mais ainda na mensagem do capítulo 1, nós vimos que o profeta Malaquias, ele era contemporâneo de Esdras e de Neemias, e ele trouxe uma palavra para o povo que tinha voltado do exílio da Babilônia desanimado. O povo havia passado 70 anos exilado, voltam para a sua terra, voltam para a terra de Israel, mas não voltam com aquele ânimo de adorador.
Eles voltam desanimados, muitos problemas, muitas dificuldades, e até um pouco meio que magoados com Deus, com relação a Deus ter permitido que eles fossem severamente castigados pelos caldeus e pelos babilônios. Onde é que estava Deus? Né? Ou será que Deus estava realmente, né, conosco todo esse momento? E aí muitas questões, né, nós caímos em muitos questionamentos quando nós passamos por problemas difíceis. E aí a gente viu que Deus estava contra eles. E aí eu apliquei para nós no domingo passado que Deus pode ser contra você. Nem sempre Deus vai ser a nosso favor. Uma mensagem dura, né? No capítulo 1 aqui, né, no primeiro versículo, diz aqui que é sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Deus estava contra Israel, peso do Senhor contra Israel. Porque Israel havia quebrado a aliança de Deus. Israel não estava mais amando a Deus como Deus deveria ser amado, e Deus estava contra eles. Também tratei aqui que o fato de Deus estar contra o seu povo, isso está se tratando aqui de salvação. Aqui já era povo de Deus. Eles já eram incondicionalmente povo de Deus por meio da aliança que Deus havia feito com Abraão. Mas eles estavam em desobediência. E aí haviam caído no desagrado paternal de Deus. Deus, como pai que corrige os filhos, estava contra ele. Tem pai que se vira contra o filho quando o filho é desobediente. Às vezes é necessário, muitas vezes, o pai ser duro para com os filhos quando eles não estão andando na linha corretamente. E aqui é o contexto. Deus estava contra Israel. E aí eu brinquei, né? Deus pode estar contra você. Mesmo você sendo salvo. Mesmo você sendo um eleito de Deus. Mas como é que está a sua vida diante de Deus? Como está a sua relação pactual com Deus? A sua relação na nova aliança com Cristo? Você pode estar se tornando negligente. Você pode estar sendo faltoso para com Deus. E aí Deus ser contra você e começar a tratar você com dureza. Deus pode tirar a sua saúde. Deus pode tirar o seu dinheiro. Deus pode pesar a mão contra você. E aqui temos essa palavra do profeta pesada contra o próprio povo de Deus. É o povo, então Deus não nos ama. Por que vocês dizem que Deus não ama vocês? O fato de Deus estar castigando vocês, né, que são o povo da aliança, é sinal de que Deus nos ama. Deus quer preservar o seu povo. A mão de Deus pesa para nos manter no caminho, para nos proteger do mal, para evitar que nos desviemos e nos afastemos dele completamente. Por isso é necessário a mão de Deus pesar. E ele vai dizer, eu amei Jacó. Não foi claro, eu não amei Esaú. É o texto que Paulo usa para falar da doutrina da eleição e da predestinação. É um dos textos que Paulo usa. Paulo cita esse capítulo 1 aqui. Deus amou a Jacó e deu a Esaú. Ele diz, não foi Esaú que eu amei, mas a Jacó. Ou seja, Deus só se relaciona de forma paternal e salvificamente com quem ele escolheu, com quem entrou numa aliança com ele, com quem o aceitou como Salvador. Quem não tem a Deus como Salvador, quem não está dentro da aliança, está debaixo do ódio de Deus. Está debaixo da ira de Deus. Jesus falou que aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que não acredita, aquele que não tem fé, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, quem não tem Jesus Cristo, está debaixo da ira de Deus. Está debaixo da maldição, da ira. Deus não está debaixo da graça de Deus. Mas nós que reconhecemos, né, a Cristo como Salvador, assim, esses estão debaixo do amor de Deus. É o objeto do amor de Deus aqueles que têm a Jesus Cristo como Salvador. E aí, chegando nesse texto aqui, irmãos, versículo 6, aí Deus reprova o sacerdócio. Aqui é uma palavra para os pastores de Israel. Ele vai dizer aqui para os pastores de Israel. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor de vocês, onde está o respeito para comigo?
Diz o Senhor dos Exércitos aos sacerdotes, né? Vós desprezais o meu nome. E aí eles perguntam, mas Senhor, nós somos os pastores, nós ensinamos o povo, oramos com o povo. Em que nós estamos te desprezando? E aí Deus diz aqui, vocês oferecem pão imundo no meu altar. Vocês trazem animais coxos, animais cegos, para sacrificar-nos a mim. Mas o que estava acontecendo aqui em Israel? Havia sacrifícios contínuos. Existia um sacrifício anual, mas existiam sacrifícios contínuos que eles faziam. E eles estavam trazendo ofertas imundas para Deus. Eles estavam trazendo bois cegos, né? Ovelhas aleijadas. Porque na lei era para dar para Deus, sacrificar para Deus o melhor animal. O animal perfeito, novo, sem defeito. E eles estavam trazendo animais para a gente. E aí Deus está dizendo, é nisso que vocês me desprezam. Era um desprezo. Deus é a prioridade. Nós temos que dar o melhor para Deus, meus irmãos. Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que ter a maior consideração. Porque você está respirando hoje, é Ele que está fazendo você respirar. Você está hoje aqui porque foi Ele que te trouxe hoje aqui. E os sacerdotes, os pastores de Israel, estavam trazendo animais, os piores animais para Deus. Dando cabra cega, boi aleijado, defeituoso. E eles estavam perguntando, em que te desprezamos, Senhor? Hoje, irmãos, nós não trazemos nenhum animal aqui, né? Para o público para ser sacrificado. Isso acabou em Cristo. Cristo é o último, né, sacrifício. O sacrifício mais perfeito. Jesus Cristo acabou com os holocaustos, as ofertas queimadas, com os sacrifícios de animais. Mas como é que nós podemos hoje em dia cair nesse nível? Os pastores? Irmãos, se você está fazendo culto, ou não tem dado prioridade ao culto, você está desprezando a Deus e está dando a Ele boi aleijado, boi cego, cabra cega, cordeiro defeituoso. Eu já preguei isso aqui, não sei quantos estão lembrados, mas estou voltando a pregar. Só que eu preguei em Malaquias apenas no texto, eu não preguei no livro todo. Mas a sua cabra cega pode ser o seu tempo. Chega atrasado nos cultos. Interessante que ele faz aqui, ó. Vocês vão oferecer um boi aleijado para o governador? Vocês vão oferecer uma cabra cega para uma autoridade real? Claro que não, né? Ele vai aceitar isso. Mas a mim vocês dão. Eu que sou Deus. A mim vocês dão. Veja que coisa grave. Né? Eu acredito que meus irmãos aqui querem que alguém dê você um presente achado no lixo. Né? Você perceber que é um negócio, você vai achar que aquela pessoa não tem consideração com você, não é? Vir dar uma coisa que imprópria, inapropriada. É uma falta de respeito com uma pessoa. Talvez esteja até zombando. Não é? Eu me lembro de uma pessoa, né, que eu participei uma vez de aquelas confraternizações de final de ano. Como é o nome que se dá? É amigo secreto. Aí todo mundo lá, né, cada um dando seu presente, né, seu presente secreto, seu amigo secreto. Aí teve um lá no final que deram a ele, chegaram com uma caixa desse tamanho, a pessoa que era amigo secreto, com uma caixa de presente enorme. Aí ele saiu abrindo a caixa, aí tinha mais uma caixa. Ele abriu a outra, aí tinha mais uma caixa. Ele saiu abrindo a outra, aí tinha mais uma caixa. Aí todo mundo brincando, né? Todo mundo deu o presente. Quando chegou no presente dele, aí uma caixinha bem pequenininha, que seria, né? Não sei, né? Ele abriu uma pedra de construção. Como é que ela é? Uma brita. Todo mundo achou engraçado, mas ele estilou a brincadeira, sabe? Porque foi a brita mesmo que deram a ele. Assim, um amigo gaiato fez isso com ele, sabe? Mas assim, a pessoa fica assim, né? Uma brita, né? A amizade, aí tá uma amizade ali da pessoa, que é a amizade não séria, né? A pessoa dessa não é um amigo sério, né? Então, assim, Deus
as pessoas estavam dando uma capa séria. E Deus disse, o governador não vai aceitar isso de vocês. Mas vocês estão me dando o pior sacrifício. O pior animal para sacrificar. E aí, meus irmãos, às vezes eu fico tão assim, não vou dizer frustração, né? Que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas eu fico até triste quando eu vejo que, às vezes, há certos trabalhos na igreja que as pessoas parecem que não estão entendendo o que estão fazendo para Deus. Que fazem qualquer trabalho que nós fazemos aqui é servir a Deus. Não é servir ao pastor Moisés, eu estou fazendo a minha parte. Se Deus me chamou como pregador, eu estou cumprindo, né, a minha posição como pregador. Imagina eu aqui, toda vez o pregador faltando. Aí eu acredito que vocês já tenham me tirado, né, daqui. Eita, o pastor não veio, sem dar satisfação. De novo o pastor faltou. E os irmãos aqui apressam a ter que, né, improvisar. Porque o pastor só vive faltando. Ele na oração, o cara é pastor. Quer dizer, não estava tendo compromisso, não estava cumprindo. E esse pastor, ele não só estava errando para com os irmãos, como ele está errando com Deus. Se ele estiver fazendo, né, sem justificativa legítima. Existe justificativa legítima para faltar um culto no dia do Senhor. Doença, né? Há coisas que acontecem imprevistas, que acontecem esporadicamente, que impedem você chegar no culto. Existe justificativa legítima para que as pessoas faltem. Mas se você não tem nenhuma justificativa legítima, meu irmão, você está desprezando a Deus. Se você faz a obra do Senhor, o próprio Deus de lá, Jeremias, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus amaldiçoa quem faz a obra dele de forma relaxada. E aí, porque se o culto aqui começa às 18h30, eu tenho que chegar faltando 10 minutos para as 7 horas, já o culto processando. Quando no emprego, eu chego no horário, né? Quando eu estou fazendo faculdade, eu faço questão de estar todo dia lá na faculdade. Chegando cedo, fazendo. Aí não tem desculpa para a faculdade, não tem desculpa para qualquer outra atividade que você se comprometa. Mas na igreja é uma dificuldade espiritual nesse meio. Tem algum problema. Né? Quantos demônios o irmão já se ligou montado nas suas portas? Que deixa você andando devagarzinho para chegar. O irmão deve estar com uma carruagem de demônio ainda. E tem que sair dispensando tudinho, segurando para não chegar no culto e sendo assim, né? Porque se o irmão foi livre do pecado, livre do diabo, que libertação do diabo é essa que o irmão, que as coisas do diabo não é só feitiçaria, as coisas do diabo, meu irmão, não é só contenda, as coisas do diabo não é só prostituição, as coisas do diabo é você faltar culto também. Quando você começa a fazer um ato com a falta de culto, isso é uma coisa diabólica na sua vida. Isso é já dando lugar a Satanás. Por isso que Pedro diz, não dê lugar ao diabo. O diabo anda em redor. E o que o diabo está mais interessado é prejudicar a sua vida espiritual. Porque é botar preguiça em você. É botar desleixo em você, para que você desleixo espiritual, para que você falte para com as coisas de Deus. Por isso que Deus vai dizer aqui que não se agrada desses sacerdotes e não se agrada do culto deles. Se você está dando cabra cega para Deus, você está cultuando em volta. Se você está dando boi aleijado para Deus, seu culto não está sendo... Você veio aqui, mas Deus não recebeu o seu culto. Se você não veio aqui, tendo Deus como prioridade, se você não veio aqui considerando Deus, veio aqui somente para cumprir tabela, Deus não recebeu o seu culto. Você só está aqui com presente. Você está prestando um culto em vão a Deus. É por isso que no versículo 9 diz: tomara houvesse alguém que fechasse as portas para vocês, para que não, ele diz aqui, acendesse no meu altar, né? Tebal de fogo. Deus prefere que não tenha culto, que feche as portas da igreja. Ele diz aqui, ó, tomara que feche as portas do templo, que vocês não venham, que não tenha culto. Porque se for para fazer o culto desse jeito, de má vontade, cansado, sem prazer nenhum, enfadados de Deus, não venha para o culto não, irmão. É um conselho que eu dou. Se você não está gostando do culto, porque tem aquelas pessoas que não vêm para o culto, porque ele tem uma ideia de culto para ele, né? Tem que ser aquele culto espetáculo, tem que ser aquela coisa que mexa com ele. Aí tem aquelas pessoas que elas idealizam o tipo de culto que é para ela, não é para Deus. Ela não procura saber qual é o culto que agrada a Deus. Qual é o culto que Deus determinou em sua palavra.
Qual é o culto que ela aceita para que ele seja adorado? As pessoas não têm essa dificuldade, né? Ou essa preocupação de procurar isso. Ela acha que o culto é como ela, aquele que agrada ela, aquela que ela consegue. O culto não é para você, o culto é para Deus. E aí Deus está dizendo aqui que é melhor que não tenha culto, é melhor que você não cultue, fique em casa, por favor. Deixa duas pessoas aqui mais sinceras, deixa só um aqui adorando, que Deus vai ficar muito mais feliz do que uma pilha de gente que está desconsiderando a pessoa de Deus e tratando ele como se fosse qualquer pessoa. É isso que está dizendo aqui na palavra nas cartas de Escritura, irmão. No culto de Israel se acendia um fogo, né? Se queimava incenso, aquele fogo, que o fogo ficava aceso constantemente, que simbolizava a presença de Deus ali. E Nadab e Abiú, os filhos de Arão, morreram por trazer fogo estranho para o Senhor. Né? E eles estavam cultuando de uma forma irreverente. De uma forma irreverente. Isso até ninguém sabe o porquê da questão, por que eles fizeram aquilo ali, né? Qual foi o tipo de fogo que eles utilizaram? O fogo do altar, né? Provavelmente ia ser o próprio fogo do altar que eles deveriam acender lá, né? Queimar um incenso, onde aquele fogo simbolizava a presença de Deus. E eles foram rejeitados. Eles não perderam a salvação. Veja que eles tiveram o fogo da aprovação quando foram ordenados como sacerdotes. Mas como eles desobedeceram a Deus, Deus secou a vida deles. Venha logo para perto de mim que, como sacerdote, vocês são uma negação. Algumas pessoas acham que eles estavam bêbados. Por isso fizeram aquilo, né? Que mais adiante Deus vai dizer que o sacerdote não vá prestar culto, tem mais na frente vai dizer, não vá oferecer a oferenda de Deus a Deus embriagado. E aí os filhos de Arão provavelmente, né, não souberam separar o tempo, embriagaram, se fizeram besteira. A pessoa, né, saiu do seu juízo e foram se apresentar a Deus de forma irreverente. E aí Deus fulminou eles. O fogo veio e os consumiu. Então, meus irmãos, Deus prefere que feche a igreja. Não é Deus não está precisando de você, não. É você que precisa de Deus. É você que precisa desse lugar aqui para se alimentar espiritualmente. Você precisa desse lugar aqui para se fortalecer espiritualmente. Você precisa dessa comunhão. Não é Deus, não. E Deus pode fechar essa igreja. Ele pode fazer com que essa congregação, o cara desagradeire e não dê certo. Tem vários casos de congregação aí que eu sei que fecharam. Falta de dedicação, falta de amor, falta de perseverança, fazendo trabalho de todo jeito. E aí não vingou, não vai vingar. Deus vai perder, Deus está perdendo a igreja? É claro que não. A igreja de Deus é enorme, é incontável. A gente leu aqui hoje, eu aqui na sala com os meninos, que no céu é incontável as hostes que louvam a Deus. Há uma igreja no céu de milhões e milhares de seres espirituais que adoram Ele constantemente. Anjos que dizem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus não está precisando da gente aqui, não. E ainda se une com os espíritos dos falecidos, né, que estão lá, aqueles que morreram salvos, que estão bem, estão junto com os anjos, adorando a Deus. Então Deus não está precisando de você, você precisa de Deus. E você tem que cumprir o seu dever aqui, como um adorador. E aí era muita cara de pau, né? A pessoa está trazendo boi aleijado para Deus e está perguntando o que é que Deus está desgostoso, hein? Em quê? Quando estava claro que Deus nunca ia receber um tipo de oferta dessa. E aí Deus fala aqui para ele, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar me é queimado incenso, e trazendo ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos teólogos comentam que isso aqui é uma profecia. Deus já estava falando para Israel, você Israel, não pense que eu estou limitado a vocês não. Eu tenho pessoas me adorando nos quatro cantos da terra, queimando incenso para mim, ou seja, prestando culto a mim. Do Oriente ao Ocidente. Eu não dependo só de uma nação minúscula, com tantas pessoas nela compondo, né? Digamos que naquela época tinha, hoje diz que tem 10 milhões de judeus morando lá em Israel. Nessa época, digamos que ficou 5 milhões morando lá. Deus só tem esses 5 milhões, esses 6 milhões de judeus, de povo dele, que o adoravam, que o reconheciam, não. Deus disse, eu tenho pessoas me adorando, meu nome é grande. Eu não dependo do incenso de vocês, das palavras de vocês, dos louvores de vocês, não. Aqui só no céu tem um moral perfeito.
cantando músicas perfeitas, sem pecado nenhum. O meu nome é grande, mas vós me desprezais. Mas vós, profanais, ainda ficam dizendo, em que nós te desprezamos? Desde quando a comida do Senhor é desprezível? Desde quando o culto aqui é ruim? Aonde? Mas o culto está ruim. O seu culto está ruim. O seu culto não está sendo sincero. A sua adoração não está sendo sincera. Deus não está aguentando, suportando a sua hipocrisia, o seu mau serviço. E dizeis ainda, que canseira. Você está cansado de Deus, irmão? Me diga aí qual é a razão que você está cansado de Deus. Você está enjoado, enfadado de Deus. Você está agora mais amigo dos prazeres, que isso tem lá na Bíblia, né? Que nos últimos tempos os homens serão mais amigos dos prazeres, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É a característica dos homens dos últimos tempos. Será que isso está se cumprindo na sua vida? Essa profecia de Paulo lá em Timóteo, que os homens serão mais amantes dos prazeres do que amando Deus. Quer saber só de passeio, de festa, de estar com amigos, de bebedeira, de dança, mas não quer saber de culto. Não quer saber de adoração. Não que estar com um amigo, fazer uma boa festa, seja pecado. Tem um momento. O homem não é só espírito, não é? Nós somos carne. Jesus frequentava festas. Jesus ia para as festas. Mas tudo tem o seu momento. Mas tem pessoas que estão mais preocupadas com os deleites do mundo do que com as coisas de Deus. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, ele diz lá o seguinte: acautelai, ou seja, tenham cuidado para que o coração de vocês não fiquem sobrecarregados com os cuidados dessa vida. Preste atenção, cuidado para que o coração de vocês não fiquem sobrecarregados, seja lá. Tem o peso, tem o, né? Sobrepeso. Sobrecarregado com os cuidados dessa vida. Porque aquele dia, a vida dele há de vir como um ladrão, de surpresa. Cristo pode vir hoje. E ser como um laço. Aí tem gente preocupada só com o corpo, em melhorar o corpo, em passar na prova, em ter uma boa profissão. Só preocupado mais com essas coisas, é o primeiro lugar dele. Mas as coisas de Deus é facultativo. Sabe o que é facultativo, né? Eu faço quando eu quiser, se der. Não é lei, não é mandamento que eu tenho que amar. Como é que eu digo que eu amo a lei de Deus? Que cultuar faz parte da lei do Senhor. Ouvir os mandamentos de Deus faz parte das suas ordenanças. Está aqui. Mas vocês dizem, que canseira. Ei, que culto, né? Que faro. Mas o que é que os irmãos querem para que o culto aqui seja bem interessante? Para que os irmãos tenham a canseira. Meu irmão, o que é que vocês querem? Tem aqui um globo iluminado. A gente apaga a luz. Eu me visto aqui de Michael Jackson, né? Vem aqui para frente, né? E começo a cantar músicas com som de Michael Jackson, mas com letras evangélicas, né? Todo mundo aqui dançando o trailer, né? Aqui, aquela música de Michael Jackson que pipocou na década de 80. E aí o culto vai ser de primeira, aí sim. Agora eu tenho, né? Agora eu vou ter razão, motivação para estar na igreja. Mas aquele culto lá com o irmão do violão, né? Com aqueles inclinados, aquelas cadeiras duras, não dá para mim não. Vocês dizem ainda, né? Que canseira. Que me desprezais do Senhor dos Exércitos. Ao oferecer o dilacerado e o enfermo como oferta. Então, quando a gente dá um culto a Deus de todo jeito, irmão, você está desprezando a Deus. Por tu, eu sei que a carne não quer. Jesus falou, né, os discípulos, olha, quando Jesus estava lá no Getsemane, né, para orar, ele disse, fiquem aqui orando fiquem aqui vigiando enquanto eu vou orar. Aí Jesus foi orar, né, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus orando ali, insistentemente, né, triste, profundamente triste, com a alma aflita, porque ele ia ser entregue, né, aos inimigos. Quando ele volta, os discípulos estavam como? Todos eles cochilando, dormindo. E ele acorda, manda eles se levantarem. Vocês não puderam vigiar nem uma hora.
A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a nossa carne quer dormir. A nossa natureza homem, né? Com o pecado. A nossa carne não quer chegar cedo na igreja. Ou quer ir antes que o curso termine para chegar a assistir fantástico, né? A nossa carne fica contando as horas. Mas o espírito está pronto. E aí você não puder vigiar nem uma hora. E culto aqui, meus irmãos, porque hoje é o dia do Senhor, né? Aqui é para você estarem cedo, é o dia de Deus. Já para estar aqui, começa de 5 horas, está começando, né? A gente não está tendo culto aqui pela manhã, né? Mas é para estar aqui já cedo, antes das 5. Todo mundo aqui já pronto para o professor quando começar a aula. Aí você está tendo um amor com Deus, você está considerando a Deus. Aí Deus vai dizer aqui, aceitaria eu isso da vossa mão? Então veja, irmão, não se engane. Deus pode não estar aceitando o seu culto. Você está aqui e você não está cultuando a Deus. É claro que ninguém tem acesso a Deus por si só, né? O nosso acesso a Deus é pela mediação de Cristo. Ele é que faz com que o nosso culto seja agradável. Mas nessa mediação de Cristo, Deus quer sinceridade. Deus quer respeito. Deus quer consideração. Deus quer que faça as coisas com reverência. De primeira para Ele. Não de todo jeito. Pois maldito seja, mais uma vez, Deus amaldiçoando. E aqui é o pastor. Maldito seja o pastor que está fazendo isso. Porque eu posso ser culpado, irmãos, de vocês estarem fazendo o culto de todo jeito. Eu posso estar aqui conduzindo vocês da forma errada. Eu posso estar conduzindo vocês a prestar o culto que não é segundo o coração de Deus, que não é segundo como Deus ordenou. Quantas igrejas aí o pastor está conduzindo o povo no culto errado? E Deus chama ele de enganador. As pessoas estão indo cultuar a Deus, achando que estão indo prestar um culto a Deus correto, mas aquele pastor está realizando um culto antibíblico. Um culto perfeito, um culto idólatra, um culto corrompido, um culto que não agrada a Deus. Então veja aquele pastor que você gosta, você está sendo fiel, você não está sendo enganador. Você está conduzindo você de acordo com o culto que Deus diz que você deve prestar. Assim é o enganador. Está falando aqui para o pastor. Ele está dizendo que esses pastores são enganadores. E tendo um animal sadio, me dá o defeituoso. Ou seja, eu tenho uma doutrina sadia, eu tenho uma doutrina correta, eu tenho uma doutrina, né? Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Do princípio regulador do culto, conforme a reforma protestante. Mas eu acho melhor fazer tudo possível. Tem pastor preteriano que faz isso. Tem pastor pregando vestido de palhaço, vestido de super-herói. É igreja ou é teatro? Que danada é isso? Não vamos confundir as coisas, né? A pessoa só um culto vestido de palhaço para fazer palhaçada. Palhaço é possível. Pode ir aí no YouTube, você vai encontrar pastores vestidos de palhaço pregando. Né? Tem uma profecia de Charles Spurgeon, né? Uma profecia que Charles Spurgeon é do século XVIII, né? XIX. Charles Spurgeon, pastor batista. Ele diz assim, vai chegar a tempo que não haverá mais pastores pregando as ovelhas, mas lobos entretendo os bodes. Né? Lobos, vai chegar a tempo que não haverá mais pastores pregando o evangelho, mas lobos entretendo os bodes. E tem pessoas que acham que a igreja é um local de entretenimento. O local de entretenimento, meus irmãos, é shopping, é cinema, é parque, é circo. Pode ir, não há pecado nenhum você ir para o filme, para o cinema, né? Não há pecado. Ir para um circo, não ser no dia do Senhor, né? Ir para uma praia, né? Se divertir. Agora, você fazendo aqui um circo, um momento que você vai. Aqui é um momento para confessar pecado, para meditar na minha pecaminosidade. Aqui é um momento de reverência diante de Deus, que é um fogo consumidor. Tem que ter reverência diante de Deus. Você vai notar que homens que morreram na presença de Deus porque foram irreverentes. Eu citei aqui Nadab e Abiú, que eram sacerdotes que foram queimados, que foram cultuados de forma irreverente. Aquele Uzá, ele foi tocar na arca do Senhor de forma irreverente e morreu fulminado.
E veja que na época do Antigo Testamento, só podia ir à presença de Deus por meio do levita. Não era todo mundo que ia à presença de Deus, né? Sem a ajuda do levita. Porque Deus é inacessível. Ele cria meios para você chegar a ele. Você tem que chegar a ele de toda forma, não direto não. Quem poderia entrar no Santo dos Santos? Quem? No Antigo Testamento? Ninguém. Só o sumo sacerdote. Porque se alguém entrasse no Santo dos Santos, era fulminado. Você acha que você é pecador, pode estar na presença? Pode não. Porque nós hoje estamos aqui cultuando livremente a Deus, por causa do sangue de Cristo. Por causa do sangue de Cristo. Não era o sangue dos animais que dava acesso, né? O sangue dos animais purificava, mas era temporária a purificação. O sangue de Cristo nos purificou eternamente. E agora eu tenho acesso à presença de Deus. Mas esse acesso tem que ser com respeito, com decência, com ordem e com reverência, porque estamos diante de um Deus santo, que os serafins lavam o rosto, para não ver a face de Deus. Diz lá que eles pobres mais abrem o rosto, para não contemplar a face de Deus. E aí você quer ir diante de Deus vestido de palhaço, chamando Deus de meu camarada, de brother, o cara lá de cima. Não faça isso, irmão. Essa sua adoração não é adoração, não. Isso é libertinagem, isso é falta de... Aí diante do presidente você se comporta bem, né? Se o presidente vem aqui, todo mundo vai ter reverência com o governador, com qualquer outro. Diante de Deus, o pessoal quer estar de camiseta, tem igreja que o pessoal vai de camiseta, né? Vai de todo jeito. Né? O preteriano fala pouco de roupa, né? Ele sabe que ninguém é salvo pela roupa, pelo tamanho da roupa. A gente é salvo pelo sangue de Cristo. Mas tem pessoas aí que não conheciam até a roupa para ir para a igreja, né? Vai para a igreja mulheres, né? Todas sensuais, uns também vão para a igreja sensual. Parece que está indo com uma balada. Vai para a roupa de balada no boato, né? Esse irmão está indo para a igreja, essa irmã está indo para a igreja, está indo com uma balada. Né? Até pastores também, né? Pastores da postadinha, né? Aí tem até um cuidado, porque até para comprar uma calça hoje aquelas calças jeans que a gente até acaba ganhando, que é bem apertada, né? Pochada, né? Que fica até inapropriado para um pastor para quem na frente daquelas calças, né? E a gente acaba cometendo isso aí, porque esse problema, né? Mas não esquece, a gente está diante de Deus. A gente está diante de Deus. Tem roupa para qualquer ambiente, né? Eu tenho certeza que se alguém chegar aqui com roupa de praia, com roupa, com pijama de dormir, os irmãos vão olhar, né? Esse irmão está doido. Os irmãos chegam aqui em dia, chega qualquer irmão aqui com pijama. Né? Foi que o irmão não está com algum problema. Né? Porque não é a roupa apropriada para tudo, né? Não, é isso aí que mostra a sua irreverência com quem? Não só com o povo de Deus, mas você está sendo reverente com aquele que está lá em cima. E aí vocês me oferecem o que ele veio oferecer o sadio. E em vez de vocês me darem o culto correto, vocês me dão um animal defeituoso, o culto errado. O culto que eu não ordenei. Porque eu sou o grande rei do Senhor dos Exércitos. Deus é rei, irmãos, é mesmo. Deus é rei na sua vida. Ele reina na sua vida. O meu nome é terrível entre as nações. Aí é como se fosse assim, meus pagãos que sacrificam são tão irreverentes assim, diante das suas divindades. Mas vocês, que são o povo da aliança, o povo que leva o meu nome, estão me tratando como desprezo. Então, queridos, se autoavalie. Você tem adorado a Deus com dedicação, com reverência. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. A nossa igreja aqui, né, é um pouco desconfortável. Tem calor, tem muita criança. Barulho de criança não é reverência. É bênção. Criança não canta. Eu não fique aí se a criança chora. É bênção, isso aí faz parte. Reverência é um adulto ficar gritando como criança, né? Aí eu está com algum problema mental, né? Ficar aqui. Mas assim, uma criança não, criança é bênção. Show de criança no culto. Se tiver muito aperreada, dá uma voltinha com ela lá fora, né? Para acalmar, né? E se ela tiver desobediências, o pai quebrou quer ser um menino nessa questão, mas não fique preocupado, porque eu não fico preocupado com o valor de criança no culto. Faz parte, hoje com criança, né? As crianças da aliança. Mas, meus queridos, vamos cada vez mais melhorar
a nossa atuação aqui na congregação. Você que é de departamento, trabalha aí com educação, departamento infantil, as professoras, né? O PH, né? Os homens, o líder, a SAF. Vocês estão trabalhando para Deus. Né? Domingo aqui, cheguem cedo, eu vou me encontrar com o Senhor. É um momento de mostrar diante da presença dele.